Bom dia, meus irmãos e amigos da família da fé. Nós vamos dar sequência hoje ao ensino bíblico falando a respeito dos dons espirituais descritos em 1 Coríntios, capítulo de número 12. E hoje nós vamos falar a respeito dos dons de curar, que está em 1 Coríntios 12, versículo 8. E é um único termo bíblico desses 9 dons que fala no plural, dons de curar. E isso tem algumas situações, alguns motivos que eu quero dizer em primeiro lugar, que existem situações de espírito, alma e corpo. E, em primeiro lugar, nós somos curados e transformados no Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, quando somos feitos novas criaturas, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, em que nós temos a redenção, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, saímos do jugo de opressão e nascemos de novo e somos transportados, então, deste império das trevas, como diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. E temos a redenção em Jesus Cristo, nosso Salvador. Há uma cura espiritual, há na verdade, uma ressurreição da morte para a vida. Como Jesus disse, que aquele que crê nele passa da morte para a vida. E assim também há este mover de cura sobre as nossas vidas para sermos libertos e transformados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Mas também há uma libertação da angústia de alma, como lá em Isaías 61 fala a respeito que o Espírito do Senhor foi derramado sobre Jesus Cristo para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para trazer vestes de louvor ao invés de cinzas, alegria em vez de espírito angustiado, vestes de louvor e de alegria. Então, que Deus quer derramar sobre cada um de nós, sobre as nossas almas sendo transformadas de escravas em verdadeiramente livres pelo poder do nome de Jesus Cristo. Da mesma forma que Davi, no Salmo de número 18, fala a respeito desse assunto, que ele estava angustiado até a morte e ele clamou ao Senhor, que ouviu do seu santo templo, desbaratou os inimigos, de maneira que os laços de morte, torrentes de impiedade que impunham terror na alma dele, ele foi livre e depois foi fortalecido no Senhor para perseguir os inimigos e alcançá-los e não voltar, senão depois de dar cabo de todos eles. Angústias de alma, almas, sentimentos, pensamentos libertos e transformado, a cura das nossas emoções, de trato passado. Jesus encravou na cruz todo escrito de dívida e por isso não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e podemos ser verdadeiramente livres da angústia, livres da depressão, livres de maus pensamentos e libertos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e também a cura para os nossos corpos. E a palavra de Romanos, capítulo número 10, versículo 9, fala que todo aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. E a palavra no grego, salvo ali, quer dizer salvação no espírito, salvação na alma e salvação no corpo, verdadeiramente transformados em novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Então, existem dons de cura para a libertação dos oprimidos do diabo. Atos 10, 38 fala que Jesus fazia as coisas maravilhosamente bem e veio trazer a libertação dos oprimidos do diabo, como também, além desta cura espiritual, a cura da nossa angústia, da nossa alma. Todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem receber alívio e descanso para suas almas, como o Senhor Jesus Cristo prometeu lá em Mateus capítulo 11, 28 a 30, dizendo: Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei e achareis descanso para as vossas almas, à medida que nós aprendemos dele. Então, temos esta libertação, esta cura emocional também, e os nossos corpos também podem ser curados, assim como Jesus curou os enfermos, e assim também nós podemos, pela fé, no nome de Jesus Cristo, ser curados. E eu quero falar a respeito dos dons de curar, e eu quero começar a falar a respeito do Antigo Testamento, quando lá no segundo livro de Reis, no capítulo número 20, a partir do versículo 1 até o versículo 7, fala a respeito do rei Ezequias que adoeceu mortalmente. Isaías, o profeta, foi levado ao rei Ezequias para dizer: põe a tua casa em ordem, porque desta enfermidade você morrerá. E Isaías dá essa palavra profética para ele, que realmente ele ia morrer daquela enfermidade, que ele não seria curado. Elias desce em direção à saída do palácio e o rei vira para a parede e chora
intensamente e clama a Deus, pedindo que Deus lembrasse de que ele tinha sido zeloso de Deus para fazer a restauração, a edificação dos serviços sagrados, do culto a Deus, a restauração das ordens religiosas lá na cidade de Jerusalém, e pede que Deus tenha misericórdia. E diz o texto que sucedeu que, não havendo Isaías saído ainda do pátio, no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, versículo 4, dizendo no versículo 5, volte e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, o meu servo. E disse mais Isaías, além dessa palavra profética do Senhor, da seguinte maneira, tomai uma pasta de figos, e a tomaram e a puseram sobre a chaga, e o rei Ezequias sarou. Então aqui eu quero dizer a respeito que foi usado um objeto, foi usado um material, uma pasta de figo, que Isaías deu direção para o rei, para que colocassem sobre o corpo do rei, sobre a ferida que ele tinha, uma úlcera que ele tinha ali, para que fosse cicatrizada, e este homem foi curado através deste objeto, deste utensílio, de uma pasta de figos, um medicamento que serviu para ele desta forma. Da mesma forma também que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, quando está conversando com ele a respeito das enfermidades que ele tinha constantemente, ele fala assim, toma um pouco de vinho também por causa do seu estômago. Tá? Então é bem interessante que também há uma ação medicamentosa, então diz assim, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, aqui não é feita uma oração, não é feita uma imposição de mãos, mas Paulo recomenda o uso deste pouco de vinho para ele tomar, e para que ele pudesse ser curado do seu estômago também e de outras frequentes enfermidades. Existem utensílios, né, que são usados, objetos, medicamentos, né, que podem ser usados, isso é uma parte do dom de curar. E da mesma forma, então, Tiago, capítulo número 5, fala da seguinte maneira também, está alguém entre vós sofrendo, faça oração. Está alguém contente? Cante louvores. Tiago 5,13. Versículo 14 diz, está entre vós alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, e ungindo com óleo ou com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então aqui está falando a respeito de cura através da unção do óleo. E não era o óleo que era o milagroso, ou o vinho que seja milagroso, ou então a pasta de figos que resolva, tá? Mas ele diz aqui, a oração da fé, né? Vai salvar o enfermo, e se houver cometido pecados também, lhe serão perdoados. E na sequência, no versículo de número 16, diz assim, confessai as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em sua eficácia. Então, aqui está falando sobre uma cura através da confissão de pecados. É muito interessante isso. Confissão de pecados traz a cura, tá? O próprio Davi fala a respeito disso também, dizendo da seguinte maneira, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Então, ele confessa o pecado e então Deus tira a iniquidade dele e a sua enfermidade é curada também. Então é muito interessante porque existe realmente um mover de cura, aí falando sobre cura de alma, falando sobre libertação de uma situação de opressão que causa enfermidade, e assim também a cura. Então ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis, para ficar curados.
dons de curar, dons no plural, porque há uma cura física, há uma cura espiritual, há uma cura emocional e pode haver a manifestação, então, nos 3 níveis, uma coisa gerando a outra, uma libertação de um cativeiro espiritual, gera cura para a alma, gera cura para o corpo também. À medida que nós, então, confessamos os nossos pecados e oramos uns pelos outros, podemos ser curados pela autoridade do nome de Jesus Cristo, pela oração da fé que levantará o enfermo. Da mesma forma que existem um material, um óleo, um azeite que é colocado sobre o enfermo, como diz nesse texto aqui, para chamar os presbíteros da igreja, orando sobre o enfermo, impondo sobre ele o óleo para que ele seja curado. Então há manifestações de cura através de coisas naturais, de medicamentos, quer sejam naturais ou depois produzidos ou atualmente pela indústria farmacêutica. Então não é pecado a pessoa, como se fosse uma incrédula, que tem a falta de fé, ela tomar um medicamento para ser curado. Então pode usar um chá de boldo, pode usar um chá de camomila como anti-inflamatório, pode tomar um suco de maracujá, né, para ser um calmante. Então existem coisas naturais, né, que Deus criou e medicamentos também que podem ser usados e podemos ser curados. Há um dom de cura, há uma operação, uma manifestação de Deus através de instrumentos, através de objetos, através de medicamentos naturais ou artificiais produzidos industrialmente para que nós possamos ser curados. E falando sobre essa questão de utensílios, né, ou materiais, né, para haver cura, em Marcos capítulo de número 6, no versículo 7 até o versículo 13, Jesus chama os seus 12 discípulos e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes poder sobre os espíritos imundos. Então, poder para agir, trazendo libertação dos cativos de espíritos imundos. E dá algumas direções para eles, e eles saíram, no versículo 12, dizendo, saindo eles, pregavam que as pessoas se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, havia, da parte dos discípulos de Jesus Cristo, uma orientação e uma prática de ungir os enfermos com óleo e eles eram curados da mesma forma que, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, os demônios eram expulsos. Muitos demônios foram expulsos das pessoas nos lugares, nas cidades, nos vilarejos, que os discípulos foram enviados de 2 em 2, e então eles voltaram testemunhando o poder do nome de Jesus Cristo, que eles profetizavam sobre a vida das pessoas, havendo então esta manifestação de cura. Além disso, os dons de curar, eles são feitos no plural também, além da questão do espírito, alma e corpo, mas também porque existem certas doenças específicas e tem pessoas que têm dons para a manifestação de cura com determinados tipos de doença. Na verdade, os dons são do Espírito Santo e o Espírito Santo distribui a cada um como lhe apraz, conforme aquilo que for útil. Então, às vezes há alguém enfermo com alguma situação específica e a pessoa tem um mover para orar por aquele tipo de doença. Tá? Então, há também as questões assim de como especialidades médicas, né, acontece no mundo natural, também pode haver no mundo espiritual também as manifestações de dons de curar de determinadas enfermidades. Então tem pessoas que têm alguns ministérios específicos com cegos, com paralíticos, né, com outras doenças quaisquer que sejam elas, mas pela fé no nome de Jesus Cristo, pela oração da fé, os enfermos podem ser curados. E eu quero trazer nesta aula alguns exemplos que vão trazer esclarecimento a respeito desses dons de curar, e por isso eu quero pegar alguns textos no livro de Mateus. Eu já mencionei agora esta questão de Marcos capítulo 6, falando da unção do óleo, Tiago capítulo 5, né, que fala a respeito também dessa unção do óleo e a oração da fé e a confissão de pecados vai trazer cura para as pessoas. E eu quero falar com vocês, por exemplo, Mateus capítulo de número 8, versículos de 1 a 3, diz que Jesus descendo do monte, seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes me purificar. E versículo 3 diz que Jesus, estendendo a mão, tocou no leproso, dizendo, eu quero ser limpo. E logo ele ficou purificado da lepra. Aqui
Não foi usado nenhum óleo, não foi feita uma confissão de pecados, ainda mais que a lepra era associada com pecados cometidos. Então a pessoa era amaldiçoada por causa dos seus pecados e tinha uma doença que era incurável, e a pessoa ficava afastada da família, afastada da comunidade, das cidades, viviam em leprosários, viviam em bandos e não podiam entrar nas proximidades de outras pessoas por causa da contaminação de uma doença irremediável, tá? Então não havia cura e Jesus impôs as mãos sobre aquele enfermo dizendo, eu quero, e impôs as mãos sobre ele para ele ficar limpo e imediatamente a lepra foi tirada. Então é muito interessante esta palavra, a ação, um dom de curar através da imposição de mãos, tá? Que aconteceu, né? Na sequência do texto, Mateus capítulo 8, no versículo número 5, fala que Jesus entrou na cidade de Cafarnaum e chegou junto dele um centurião rogando-lhe, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Então, interessante aqui que ele fala a respeito de paralisia. O texto nos outros evangelhos fala que ele estava moribundo, ele estava imóvel, ele estava definhando, paralítico, e também diz que ele era violentamente atormentado. Isso pode ser por ação espiritual de demônios que atormentavam aquele homem, como também atormentado como angústia de alma, depressivo. E Jesus diz, eu irei curá-lo, mas aí esse centurião fala assim, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, então somente dá uma ordem, porque o meu servo será curado. E Jesus, vendo isso, exatamente essa fé deste homem, centurião romano, no versículo 13 diz assim, Jesus falou ao centurião, vai e como creste te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, não foi imposição de mãos, não foi uma oração da fé, foi simplesmente uma palavra profética, segundo a fé daquele centurião. Jesus Cristo vai e vai ser assim como você já creu, tá? E na mesma hora, então, a descrição bíblica é que o criado sarou. Ele chegou em casa, inclusive, outros textos bíblicos falam a respeito disso, nos evangelhos paralelos, dizendo que ele perguntou que horas e exatamente tinha sido na hora, a mesma hora que Jesus tinha dado ordens, dizendo o seu servo está curado, ele sarou. Então, há uma libertação, há um dom de curar através de uma palavra profética de autoridade. Se nós crermos, nós podemos ver a glória de Deus. Na sequência do texto de Mateus capítulo 8, versículo 14, que Jesus entrou na casa de Pedro e a sogra de Pedro estava acamada e com febre. E Jesus tocou-lhe na mão e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os, né? Então, um toque também de uma mão, uma imposição de mãos. Jesus pegou na mão daquela mulher e ela foi curada. A febre cedeu e ela se levantou imediatamente. E olha, para a mulher ficar acamada, tem que estar muito grave, né? Porque a mulher não para, tá? É sempre responsável, ousada, né? Para prosseguir, para promover o bem da sua família. E aquela mulher acamada devia ser realmente uma situação que não descreve na Bíblia, a não ser que ela estava com febre, mas ela foi curada pelo toque, pelo pegar na mão de Jesus Cristo. E chegada a tarde, a sequência do texto, Mateus 8,16 diz, chegada a tarde trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Jesus esteve ali trazendo a cura para esses homens e mulheres, pessoas que estavam ali, foram levadas, né, para aquele encontro ali com Jesus Cristo, na casa de Simão Pedro, da sogra de Pedro. Da mesma forma também que no Evangelho de Lucas, né, quando descreve essa situação, Lucas capítulo número 4, diz o seguinte, inclinando-se para ela, repreendeu, a febre deixou, levantou logo e serviu-os,
Lucas 4:40 então diz: E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhos traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Então, nesse texto de Lucas 4:40, descreve essa mesma situação da cura da sogra de Pedro e depois dos demais enfermos da cidade que foram levados e pessoas que foram libertas dos seus demônios também pela ordem, pela palavra de ordem de Jesus Cristo, mas com os enfermos, Jesus foi um a um impondo as mãos e todos foram curados na cidade de Cafarnaum naquele dia. Então, dom de curar através de uma palavra profética, através de uma libertação, através de uma expulsão com autoridade no nome de Jesus Cristo, imposição de mãos, dessa forma, mas a sequência do texto de Mateus, eu quero voltar lá e dar uma sequência no livro de Mateus, a respeito de vários relatos bíblicos, através de Mateus, como também Marcos descreve, e Lucas descrevem também, mas estou pegando agora aqui o livro de Mateus, capítulo número 9, versículos 1 e 2, diz assim, que Jesus entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: tenha bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. E Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz: pensais mal em vossos corações. Por quê? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, aqui é muito interessante, porque este paralítico, a cura física da paralisia, não foi uma ordem para ser curado, não foi uma posição de mãos. Jesus disse: seus pecados são perdoados, né? E aí, diante da contenda, da indagação daqueles religiosos que estavam ali, aí Jesus disse: qual que é mais fácil dizer? Perdoar os seus pecados ou levanta e anda? Então ele disse: para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder sobre as enfermidades, então levanta e anda. Ele disse ao paralítico e ele levantou e andou. Então, a cura, os dons de curar, às vezes não é uma ação física, mas é um perdão de pecados, é uma libertação espiritual de escravidão de pecados, e aquele homem foi curado por isso. Mas Jesus deu a ordem direta também: levanta, toma tua cama e anda. E assim, as multidões ali se maravilharam e viram e glorificaram o nome de Deus, porque ele tinha dado poder aos homens, a Cristo Jesus, o homem. Tá? Mateus, capítulo número 9, ainda diz no versículo de número 20 a 22 que Jesus estava caminhando em direção à casa de um chefe da sinagoga e uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, Mateus 9, 20, chegou-se por trás dele e tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo mesma: se eu somente tocar a sua roupa, eu ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Então, aí há o toque desta mulher com fé na vestimenta de Jesus Cristo. Não foi uma imposição de mãos, não foi uma palavra profética, não foi uma oração, um dom de curar. Saiu virtude de Jesus Cristo, diz assim nos outros evangelhos, tá? Saiu poder e ele encontrou aquela mulher e dizendo: você tem fé e a tua fé te salvou, né? Seja curada. E ela foi curada também pelo poder de Jesus Cristo, que saiu de Jesus. Então não precisou de imposição de mãos sequer. Da mesma forma que lá em Atos capítulo 5, versículo 15, Pedro passava pelas ruas e as pessoas colocavam as pessoas enfermas nas ruas para que, passando Pedro, pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre os enfermos. E diz que todos eram curados. Tá? Então, saía poder, saía virtude do Espírito Santo através de Pedro, como aqui aconteceu também com Jesus Cristo. Tá? Que o manto,
a orla da sua veste levou a cura para aquela mulher que apegou-se com fé. Tá? Então, são manifestações do sobrenatural dos dons de curar. Ainda Mateus capítulo 9, no versículo de número 27 a 30, diz que Jesus, partindo dali, seguiam-nos 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes disse: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Então, a fé daqueles 2 cegos e a imposição de mãos, ordenando que fosse feito conforme a fé deles, e os olhos deles se abriram. E Jesus disse: olha que ninguém saiba, tá? Então, aqueles homens curados instantaneamente pela fé e pela imposição de mãos de Jesus Cristo, né? Quando estava ali naquela casa. Na sequência do texto ainda, eles saíram, divulgaram por todo lugar, apesar de Jesus ter falado para eles não contarem para ninguém. E havendo-se eles retirado, trouxeram um homem mudo e endemoniado. Tá? Mateus 9, 32. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca vimos isso em Israel. Então aqui não foi um perdão de pecados, como ele disse para o paralítico. Tá? Perdoados são seus pecados, levanta e anda. Aqui, Jesus expulsou um demônio. A enfermidade era espiritual, causando uma manifestação física de mudez. Expulso o demônio, aquele homem foi curado. Então, houve uma manifestação de poder de Deus em nome de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo. Assim também nós podemos fazer, segundo a ordem de Jesus Cristo, de nós íamos levar a cura aos enfermos com esses dons de curar do Espírito Santo. Na sequência do texto de Mateus, capítulo número 12, agora eu quero ler nos versículos 9 e 10. Diz assim: partindo Jesus dali, chegou à sinagoga deles. Estava ali um homem que tinha uma mão mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram: é lícito curar no sábado? E eles disse: qual dentre vós é o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado ela cai numa forja, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem aos sábados. Então, no versículo de número 13, Mateus 12, 13, disse aquele homem: estenda a tua mão, e ele a estendeu, e a mão ficou curada como a outra. E aqui, então, assim como Jesus falou: levanta, toma o teu leite e anda para o paralítico, aqui ele fala: estende a tua mão. Uma mão que tinha uma atrofia, que não conseguia fazer movimento. Jesus disse para a pessoa movimentar a mão, que era imóvel, e ele começou a movimentar e ficou a mão saudável como a outra mão. Então, uma manifestação sem imposição de mão, sem unção de olhos, sem perdão de pecados, sem expulsão de demônios, simplesmente pela fé naquela ordem que Jesus tinha dado. Foi: estende a mão, e o homem estendeu. Obedeceu. Por obediência, então, a manifestação da cura aconteceu. Um pouco mais adiante, Mateus capítulo número 20, tá? Fala no versículo número 30, que eu quero ver com vocês, tá? Diz também de outros 2 cegos, agora na cidade de Jericó. Saiu em direção a Jesus uma grande multidão. Mateus 20, versículo 30. E eis que 2 cegos, assentados juntos do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, mandando eles se calarem, até que Jesus mandou chamá-los à sua presença e diz no versículo 32, que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Bem semelhante ao texto de Mateus capítulo 9, falando de 2 cegos também, mas que foram na casa atrás de Jesus. Aqui não, Jesus estava andando pelo caminho e eles ouviram a multidão, perguntaram quem era e pediram, começaram a clamar. E Jesus chamou-os à sua presença e faz essa pergunta para eles. E no versículo 34, Jesus, movido por uma íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram pelo caminho. Então, uma manifestação também de cura através
da imposição de mãos dessa forma também, tá? Então nós vemos assim algumas manifestações de poder de Deus liberados, tá? Imposição de mãos sobre os enfermos, tá? Passando ao texto de Marcos, depois de Mateus, agora eu quero abrir com vocês alguns poucos textos de Marcos, tem muitos similares aqui, né, de textos que são descritos pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, tá? E em Marcos, capítulo número 7, versículo número 32, diz assim: E trouxeram a Jesus um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse a mão sobre ele. Então eles já sabiam que havia dons de curar através da imposição de mãos, e rogaram para Jesus impor as mãos sobre aquele homem que era surdo, e claro, talvez tivesse alguma captação de som, e falava da maneira que ele entendia, falava com dificuldade. E tirando este homem surdo à parte de entre a multidão, pondo-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e ele falava perfeitamente. Então, Jesus fez uma manifestação diferente, tá? Desta forma aqui também. Ele não só pôs as mãos, tá? Mas ele tocou na língua daquele homem com a sua saliva. Ele cuspiu e impôs as mãos sobre a língua daquele homem para a língua destravar, e impôs as mãos sobre os ouvidos. Depois de orar, olhou ao céu, suspirou e disse: Abre-te, deu a palavra de ordem, e então abriram os ouvidos daquele surdo. E ele passou também a falar fluentemente, com toda facilidade, falava perfeitamente, segundo esse texto bíblico aqui. Então, a manifestação de poder de Deus. Aqui fala a respeito disso. Eu quero ler depois, nessa sequência aqui, Marcos capítulo 8, também fala a respeito de outra situação de cegos, tá? Em Marcos 8, 22, que Jesus chegou na cidade de Betsaida e trouxeram-lhe um cego para que lhes tocasse, tá? Rogaram que o tocasse. E tomando o cego pela mão, também aqui diz, levou-o para fora da aldeia também. Jesus não estava fazendo para publicidade, para ganhar fama. E então chamou aquele cego ali para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, tá? Impondo-lhe as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E ele, levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. E depois disso, tornou-lhe pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e via cada homem claramente. Aqui vemos uma manifestação de cura feita por Jesus Cristo, uma cura que foi parcial no primeiro momento, tá? Então ele não via claramente, tá? Mas é claro também aqui o método nada convencional, né? Jesus usou cuspe, tá? Que diz aqui que cuspiu no olho daquele homem, tá? Impôs as mãos sobre ele e ele viu parcialmente, não com toda clareza. E depois ele impôs as mãos uma segunda vez, né, ordenando que ele olhasse para cima, e o homem passou a ver perfeitamente. Então, uma outra atuação, uma outra manifestação diferente do dom de curar que estava em Jesus Cristo. E também em Marcos, capítulo 9 agora, eu quero ler versículos 17, tá? Diz o seguinte, Marcos 9, 17, que um homem levou o seu filho, que era atormentado por um espírito mudo, e disse: Mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, por onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Então aqui fala a respeito deste espírito mudo, e também de um quadro convulsivo do homem cair, do rapaz cair ali, rangendo dentes, espumando, definhando, né? Se contorcendo desta forma. E Jesus disse: trazei-o aqui, tá?
E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E Jesus perguntou, desde quando acontece isso? Desde a infância, o pai respondeu. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então dependia da fé daquele pai a respeito da cura que seria feita por Jesus Cristo. E ele disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vindo à multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E clamando, agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Então, aqui também, uma manifestação era um espírito de mudez, surdez, de convulsão, tá? Como um ataque epilético, tá? E era a atuação espiritual de um demônio que estava ali naquele menino. Jesus repreendeu o demônio e então ele ficou livre, tá? No primeiro momento até desacordado ali, caído como morto, mas Jesus o levantou pela mão e ele ficou curado. Então, da mesma forma, uma outra manifestação de dom de curar que Jesus expressou ali também, tá? E finalmente eu quero ler João capítulo 9, que fala a respeito da cura de um cego de nascença, que eles viram aquele cego de nascença, Jesus estava passando ali, viu aquele homem cego de nascença, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Então, a doença ligada a uma situação de pecado, tá? Então, a associação que os discípulos fizeram se houve pecado daquele homem mesmo ou dos seus pais, para que ele nascesse com aquela cegueira. E Jesus disse para eles, no versículo 3, João 9:3, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, e depois que ele foi lá e se lavou, voltou vendo. Então, da mesma forma, uma outra ferramenta, Jesus fez um barro de lodo e untou os olhos daquele cego e mandou ele lavar no tanque, nas águas do tanque Siloé, e ele lavou-se e foi curado. Então, uma manifestação de poder de Jesus Cristo, o dom de curar pelo Espírito Santo. Então, os dons de curar, estamos falando sobre doenças naturais, sobre doenças emocionais, de pessoas que estavam atormentadas, como aquele servo do centurião que era paralítico e que estava atormentado. Então, da mesma forma também a libertação e a cura física, e através de diversas manifestações, tá? Através de unção de óleo, através de uma palavra de ordem, através de perdão de pecados, através de expulsão dos demônios, tá? Então, os dons de curar podem ser manifestos através dessas formas. Pode haver uma libertação espiritual e, repreendido o demônio, a pessoa manifesta a cura física, tá? Ou então, perdoados os pecados, confessados os vossos pecados, ungido com óleo, ou untado com o lodo, como Jesus fez, né? Ou com cuspe, ou com saliva. Jesus impôs as mãos ali sobre os ouvidos daquele surdo, sobre a sua língua destravou e passou a falar fluentemente. São manifestações do espiritual de Deus, são dons de curar, tá? E a cada um é dado a manifestação do Espírito Santo, como lhe apraz dar, segundo aquilo que for útil. Assim como aconteceram esses exemplos, né, de Jesus aqui, então eu li nas passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João,
a respeito dessas manifestações de cura, os dons de curar, as manifestações para doenças específicas ou atuações específicas, não é uma regra, por isso que eu falei assim, não é só a unção do óleo, né? Como os discípulos lá em Marcos capítulo 6 ungiram com óleo os enfermos, mas também expulsaram os demônios em nome de Jesus Cristo, tá? Houve outras manifestações que eu falei do vinho do Timóteo beber por causa do estômago dele, por causa das frequentes enfermidades, tá? A pasta de figo que eu falei, que Isaías mandou que se colocasse sobre o corpo do rei Ezequias e a úlcera que ele tinha sarou e a doença mortal foi tirada. Então, há manifestações através de coisas físicas, através de coisas emocionais, de perdão dos pecados, e também de operações espirituais, trazendo libertação de espíritos malignos que atormentam as pessoas e que causam também doenças, enfermidades, ou a ponto até de convulsionar, jogar no fogo, como o filho deste homem que nós lemos agora também. Então, são dons de curar, manifestações do Espírito Santo que nós podemos buscar com zelo esses melhores dons. E o Espírito Santo vai conceder a cada um de nós conforme a necessidade, conforme o que for útil. Então, curas no espírito, na alma e no corpo. Se você crer, você pode receber. E você pode também ser usado por Deus para levar curas e libertação, em nome de Jesus Cristo, para que pessoas possam ser transformadas, vidas curadas, famílias abençoadas na autoridade do nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que os sinais e prodígios possam acompanhar aqueles que crerem. Em nome de Jesus Cristo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem coisa mortífera não lhes fará mal nem dano algum, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Pode ser a sua sombra curar, da mesma forma também que lá em Atos 19, os objetos de uso pessoal de Paulo era levado para os enfermos, em Atos 19, versículos 9 e 10. De maneira que as pessoas eram libertas de demônios, os demônios saíam gritando das pessoas que eles possuíam, e também os enfermos eram curados pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus seja sobre todos nós, e nós possamos ver prodígios, maravilhas e sinais. Abençoados e abençoadores de muitas vidas, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você busque e receba, bata e seja aberta a porta para que você possa ser canal e instrumento nas mãos de Deus, para que o seu poder se manifeste e toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Seja assim. Assim nós abençoamos a vida de cada um de vocês, cada um de nós fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para prevalecer, e nenhum mal nos sucederá. Praga alguma chegará na nossa tenda. Haverá cura, haverá libertação, haverá vida em abundância. Seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.